Pesquisas mostram que 70% da população brasileira está insatisfeita com o seu trabalho atual. E a minha proposta aqui é que tu saia dessa estatística e venha empreender na areia da praia com alta gastronomia e baixo investimento. Eu sou Cristiane Schreiner, sou administradora hoteleira, bacharel em turismo e gestão gastronomia e pós-graduada em enogastronomia. Recentemente também me formei em professora digital, para poder ajudar da melhor forma as pessoas que estão à procura de cursos online. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, para vocês entenderem a transformação que foi a areia da praia na minha vida. Em 2016, quando eu retornei a morar aqui na Praia do Rosa, eu montei meu restaurante. Infelizmente, ele durou só 9 meses. Os custos fixos eram maior do que a receita, então eu tive que fechar. E endividada, eu fui trabalhar para os outros novamente. Eu já tinha essa vontade de empreender, mas infelizmente, mesmo tendo feito um plano de negócios super completo, não deu certo. E fui trabalhar lá na areia, lá na beira da praia, em um restaurante, como chefe de cozinha. Porém, quem trabalha na gastronomia sabe que a mão de obra é bem complicada. Então, era um lugar com pessoas tóxicas, era um ambiente tóxico, onde as pessoas não tinham comprometimento, e esse é o maior problema, digamos assim, ao contratar equipes na área de turismo, gastronomia, hotelaria, porque também a gente trabalha com sazonalidade. Então, muitas pessoas vêm para trabalhar no verão, trabalham um pouquinho e vão-se embora, não querem mais saber, se perdem no meio do caminho por falta de comprometimento. Então, eu trabalhei durante 2 anos neste restaurante e no carnaval de 2019 eu tive uma crise de pânico. Precisei me ausentar do trabalho, fiquei 18 dias em casa, comecei a fazer um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento de análise uma vez por semana, medicamentos pesados para eu conseguir realmente trabalhar. Então, era um lugar que não me fazia bem, e quando a gente está mal, a gente não enxerga isso. Quem está de fora enxerga muito mais do que nós, porque com o emocional abalado, a gente acaba perdendo um pouco da nossa razão. E então, durante esse tempo de análise, de conversas com o psiquiatra, chegou um determinado dia que ele me disse: Olha, o teu câncer é o teu trabalho. Enquanto tu não te desvincular deste lugar, tu não vai melhorar. E só que isso foram meses de tratamento. Chegando em agosto foi quando ele me disse isso, né? De fevereiro até agosto. E aí então eu tive que tomar essa atitude. Mesmo endividada, eu trabalhava num local onde eu não tinha carteira assinada, então eu não tive nenhum benefício no momento que eu saí, só recebi os dias trabalhados e eu não tinha cartão de crédito, não tinha mais nada para poder recorrer, porque tudo eu já tinha utilizado na tentativa de continuar com o restaurante aberto. Então, eu venho aqui te apresentar uma solução, o que tem uma luz no fim do túnel, que a gente não precisa ficar se humilhando, trabalhando num local onde que a gente não gosta, com pessoas que a gente não suporta mais. E neste momento eu comecei a pensar tudo que eu poderia vir a fazer, já que eu não tinha nenhuma perspectiva e era baixa temporada, foi final de agosto, iniciando setembro. Então, era um momento bem complicado até para procurar um outro trabalho. Só que eu sempre tive uma vontade dentro de mim de trabalhar na areia da praia. As poucas vezes que eu ia para a praia, eu via aquela galera trabalhando na praia e pensava, vai, isso deve ser muito legal fazer. Só que já tinha tentado em Jurerê, em Florianópolis, quando eu morei lá, só que eu gostaria de fazer brochetes, espetos gourmets na areia da praia. E aí a SUSP me deu uma lista contra que não poderia ser feito. Abortei missão e ficou isso lá no meu subconsciente. Então, nesse momento que eu precisei realmente me reinventar,
foi aonde eu disse: bom, agora eu não tenho mais nada a perder, eu vou tentar. Como eu não tinha é, uma reserva financeira, nada, só tinha os dias trabalhados, então o que eu pensei? Vou comprar ingredientes para fazer um teste na praia, ver como é que funciona, que seria todo o dinheiro que eu tinha disponível naquele momento. Comprei as embalagens, comprei os insumos, produzi os produtos e no 7 de setembro eu fui fazer o teste na beira da praia. Para minha surpresa, foi maravilhoso. No primeiro, em 3 dias de feriado e final de semana, eu faturei um terço do que eu recebia de salário na alta temporada, que é onde a gente mais ganha, né? Na baixa diminui bastante locais que trabalham com sazonalidade. Nesse momento, eu tive certeza que dava certo, que era uma coisa que poderia realmente engajar. E assim eu continuei. Continuei indo aos feriados e finais de semana e foi super bem aceito a minha proposta, até porque eu fiz, inconscientemente, eu fiz uma pesquisa de mercado. Aquilo que os clientes pediam no restaurante e que não tinha, que eram refeições mais saudáveis, uma sobremesa legal. Então eu resolvi entrar na areia com o que havia demanda, mas não havia oferta. Porque o que mais a gente tem na beira da praia é fritura, lanches extremamente gordurosos. Então eu quis levar para esse público com o qual eu me dispus a trabalhar o que eu fazia de melhor e que vinha a atender às necessidades dos mesmos. Dessa forma, então, eu comecei a praticar. Como prato principal, a quiche low carb, que acompanha a geleia de pimenta, que é uma harmonização perfeita. A quiche ela é uma refeição super leve, altamente proteica e funcional, porque é uma releitura do clássico. Então, as pessoas que procuravam esse alimento passaram a ter, e foi muito bem aceito, só elogios, e ao mesmo tempo uma sobremesa, que muita gente gosta de ter um docinho, principalmente na beira da praia, onde quando as pessoas estão de férias, a grande maioria se passa um pouquinho na bebida alcoólica e esquece que tem que dirigir depois. Então, pensando nisso, eu quis levar um doce que trouxesse, que desse uma levantada na pessoa, para que ela pudesse, então, pegar o carro tranquilamente, algo também que fosse refrescante na areia da praia, porque é quente no verão, então eu trouxe a minha releitura de tiramisu à brasileira, que era a sobremesa que eu já trabalhava no restaurante e que sempre foi um sucesso e não teve contrário. Na praia foi a mesma coisa. Só que a diferença, o diferencial, que para a praia eu levei em textura de sorvete e no restaurante eu servia como em textura de sobremesa mesmo, chantilly. Então, para você que está aí, trabalhando num lugar que não gosta, de saco cheio, eu te proponho a aprender a produzir os meus produtos e a vender os mesmos na areia da praia. Esta é uma solução prática, porque eu me coloco no teu lugar. Eu também, na época que fui empreender, eu não tinha dinheiro, então o que eu fiz? Comprava para o final de semana com aquele valor do faturamento da venda de 3 dias, eu comprava novamente os produtos para a próxima semana e assim eu fui indo. Nos primeiros 2 anos, eu não tinha freezers, eu não tinha nada, então eu sempre produzi um dia, vendi no outro. Isso na temporada, né? Que daí tem demanda todos os dias na areia da praia. Se tu morares do centro do país para cima, tu tem praia direto. Mas aqui no sul, a gente tem a sazonalidade, tem o frio, tem a chuva, que impossibilita muitas vezes de estarmos na areia da praia. Então, foi assim que eu comecei. Comprava,
vendia, comprava de novo, vendia, produzia, comprava e assim eu fui indo. Então, nesse momento, depois de 2 anos, eu me adquiri freezers. Hoje eu trabalho de uma maneira diferente. Hoje eu já consigo ter um armazenamento maior para a largada da temporada ali. Por exemplo, janeiro é o mês que eu não produzo. Eu já tenho tudo congelado para poder somente vender, que é a época que a gente mais fatura, né? Que é janeiro, querendo ou não, é o mês de férias geral. Então tem muito mais demanda para a gente aproveitar esse período. Então, se tu tem essa vontade de trabalhar por conta própria, fica aqui já, né? Eu coloquei para vocês um fracasso temporário, que foi o restaurante que eu montei, que infelizmente não deu certo. Então, desta forma, tu não tem um custo fixo, porque tu não tem o custo de aluguel do espaço. O único custo fixo que tu tens é o pagamento do alvará, que é uma taxa anual, porque para quem não sabe, também é interessante colocar aqui, a função de vendedor ambulante na areia da praia, ela é concedida pelas prefeituras. Se trata de editais públicos, onde você se inscreve e ali você é selecionado ou não. O que que é necessário ter para trabalhar na beira da praia? Ser maior de 18 anos. Fora isso, não ter sido preso, não ter problemas criminais, porque é solicitado muita documentação, sabendo que tem muito mais pessoas na areia da praia trabalhando sem estarem regularizadas, sem ter um alvará, do que o número de pessoas devidamente licenciadas pela prefeitura. Mas isso é uma questão para outro momento. Então, para você conhecer melhor um pouquinho do que eu estou te apresentando aqui, eu vou te apresentar o curso. Mas, primeiramente, eu quero te colocar o porquê que a praia transformou a minha vida. É, Primeiramente, a natureza cura. Para todos que estão me ouvindo aqui, a gente sabe que meditações, retiros espirituais, normalmente são feitos em meio à natureza. Por quê? Porque a natureza tem esse poder curativo. Estar na praia, para mim, é o que eu sempre quis. Eu sempre morei na praia, só que sempre trabalhei na área de hotelaria e gastronomia, onde a gente tem só uma folga por semana. E uma folga a gente sabe que não consegue ir à praia. Tem tantas outras coisas para fazer em casa que acaba não conseguindo aproveitar a praia, o sol, o mar. E hoje, após as vendas, eu tomo meu banho de mar, eu curto um pouquinho o sol, coisa que antes eu não fazia. Trabalho pé na areia, troco energia, conheço muitas pessoas diferentes, tenho esse feedback ao vivo e a cores do meu cliente, é, não tenho teto de renda, eu poderia até faturar mais, mas como eu trabalho, eu optei por trabalhar sozinha, porque eu vinha gerindo equipes há 25 anos. E essa última, desse último restaurante, onde eu fiquei bem mal, foi a minha gota d'água, onde eu disse: chega, eu quero trabalhar sozinha, sem depender de ninguém para poder executar o meu trabalho. Então, hoje eu sou a compradora, eu sou a cozinheira, eu sou a vendedora, eu sou auxiliar de limpeza, porque é eu que limpo tudo, eu que faço tudo sozinha. Não é uma empresa, é eu presa. Mas eu presa de uma maneira onde eu nunca fui tão feliz na minha vida. Tem dias que eu acordo mais ou menos assim, sem muita expectativa para o dia, eu coloco meu pé na areia, uau! O dia se transforma em algo maravilhoso. A energia que tem na areia da praia é incrível. É um poder curativo realmente muito, muito, muito bom para gente. Outro benefício é a saúde física, porque andar na areia fofa é um super exercício físico. Então, além do sol, de conhecer gente, de não ter teto de renda, eu não tenho ninguém para me incomodar, nem de cima, nem de baixo, nem patrão, nem funcionário.
Eu faço o meu horário, eu nunca gostei de trabalhar à noite. E tanto quando eu era professora, quanto na hotelaria, quanto na gastronomia, muitas vezes eu trabalhei à noite. Hoje, então, eu faço o meu horário, trabalho durante o dia, claro, entro um pouco à noite, mas não de virar à noite trabalhando. E no verão são muito mais horas de trabalho e no inverno dá uma a boa acalmada. Porém, para quem mora no sul, sudeste, tem também, para a baixa temporada, a possibilidade de trabalhar com encomendas, que foi assim que eu comecei e sigo até hoje. Eu sempre tenho agora, então, estoque, a pronta entrega, e eu atendo na baixa temporada com entregas e retiradas, que muitos clientes me pedem, então eu tenho é, esse esse tempo para poder atender melhor meu cliente, que no verão eu só consigo atender na areia. Tudo aquilo que eu produzo, eu vendo lá na areia da praia. E muitos clientes me gostariam de levar, de ter em outro momento, então o momento dedicado a este processo é de maio a novembro. No restante do tempo, somente praia. De que forma que a gente pode trabalhar na praia? São três formas. Barracas, que são as tendas, considerado ambulante de ponto fixo, e ambulantes sem ponto fixo, que são os carrinhos e quem fica andando, carregando os produtos no corpo mesmo. Eu trabalho nessa terceira modalidade, que é andando, justamente porque eu queria fazer diferente, eu não queria esperar o cliente vir até mim. E muitas vezes nas barracas é o cliente que vai até a barraca, né? Tem os garçons, tudo para agilizar o serviço, mas eu gostaria de poder ir até o cliente. Assim eu apresento os produtos, até porque os meus produtos são produtos diferenciados, não é para todo mundo. O meu cliente não é todo mundo e eu não sou todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro. Cada um de nós é um ser humano único. Então, eu escolhi trabalhar com esse nicho, porque eu trabalho com público A e B desde que eu me formei em hotelaria. Eu trabalhei em vários hotéis 5 estrelas, eu trabalhei em restaurantes renomados, sempre atendendo esse público, um público mais elitizado. E foi para ele que eu montei este cardápio da praia. Até porque muitas pessoas nem sabem o que é quiches e tiramisu. Então, a gente tem também, a gente não é só um vendedor na areia da praia. A gente leva cultura às pessoas. Tem pessoas que não querem comprar e gostariam de me dar um valor só pela aula de gastronomia que tiveram na praia. Claro que eu não aceito, porque é o meu trabalho. É apresentar, é explicar, é colocar, é levar a cultura às pessoas. E além de vender, a gente também muitas vezes colocado ali como um guia turístico. As pessoas nos perguntam, turista, ele não conhece tudo do local onde ele está indo. Então, estando na beira da praia, quando eu digo que eu moro aqui, as pessoas querem saber de mim, restaurantes, locais para sair, enfim, eu acabo fazendo outras funções que não é só a venda, e sim ajudando as pessoas a terem uma melhor estadia, né, durante as suas férias. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho a minha tela para que vocês possam, que eu possa apresentar o curso para vocês. Como que funciona? Qual é a solução que eu tenho para trazer para vocês? É, então, pensando, como eu estou há 6 anos na areia da praia. No terceiro ano, eu comecei a perceber isso, que as pessoas me perguntavam: ah, que legal esse teu trabalho, como faz para trabalhar na praia? Muita gente queria saber, começou a ter interesse,
pessoas queriam aprender a fazer os meus produtos, principalmente os meus clientes. Então, primeiramente, o curso foi montado para os meus clientes. Eu lancei o curso em 2023 pela primeira vez, e naquele momento eu tinha a intenção só de atender ao meu cliente, aquele que me pede quando eu não consigo atender. Então, uma maneira de não dizer não para o cliente é entregar o curso aonde ele aprende a produzir e serve em casa a refeição, o ingrediente, né, que tanto deseja. Porém, foi vindo esses questionamentos de pessoas dizendo, bah, eu queria trabalhar, como faz para trabalhar? Tu ensina e tal, muitos questionamentos em relação a isso. Então, foi aonde eu reformulei o curso para atender, além do meu cliente, as pessoas também que desejem empreender na areia da praia, assim como eu. E só que eu sei que muita gente já trabalha na área da gastronomia, trabalha como auxiliar, trabalha como serviços gerais em restaurantes, em hotéis, não querem mais trabalhar para os outros, demoram muito tempo em deslocamento. Quando eu era professora também, ficava 5 horas no trânsito para ficar 4 em sala de aula. Hoje não, hoje eu demoro 6 minutos até a praia e não tenho esse trânsito a não ser no Réveillon e no Carnaval, que daí é até aqui, que é né, um lugar muito pequenininho, tem trânsito. Mas tirando essas eventualidades, é um local tranquilo e eu me locomovo super rápido. Então, para ajudar essas pessoas que tanto me pediam, eu resolvi, então, reformular o curso e trazer ele bem completo, para que a pessoa que tiver interesse possa assistir o curso, produzir e em 24 horas já começar a vender, tá? Então eu dividi em 3 cursos. Por que em 3 cursos? Porque são 3 produtos. E como primeiramente foi para atender meu cliente, então eu fiz separadamente. Então, o primeiro curso, geleia de pimenta, o de quiches low carb e o de tiramisu brasileiro. Cada um tem uma carga horária. Lá eu coloco todos os ingredientes, tudo que vocês vão precisar. Eu vou passar aqui a tela para vocês poderem é, saber tudo que consta no curso, tá? Esse vídeo ele vai estar aqui. Então, esse primeiro aqui eu vou só trazendo o exemplo. O que eu estou falando para vocês já está aqui no, no vídeo. E sempre abaixo de cada conteúdo tem esse botão que é onde você vai clicar para ser direcionado para a página de vendas. Lembrando que os cursos estão hospedados na Hotmart, uma empresa mundial, com muito tempo de trabalho, então é uma empresa extremamente confiável. Eu já comprei vários cursos para mim na Hotmart, então é super tranquilo, você recebe todo o suporte que você precisar. Então, ele tem uma garantia de 7 dias. Tu podes entrar, olhar, ver se é o que tu realmente deseja encontrar ali. E se não for para ti, ok, tu vai lá, cancela e recebe o valor pago integralmente. O acesso é imediato. No momento que tu clicar para compra, tu finalizar a compra, tu já vai receber no teu e-mail teu login e tua senha para te poder acessar onde e quando quiser. Ele é 100% digital, tu pode assistir tanto no celular, no computador, quanto no tablet. Ele tem configurei as versões para as 3 modalidades. Deixo aqui para vocês também o que os meus clientes falam sobre os meus produtos. Lembrando que eu estou há 6 anos na areia da praia, eu já vendi, já abordei milhares de pessoas. Então, porque essa proposta? Justamente para encurtar o caminho de vocês. Porque quando tu vai fazer pela primeira vez, tu vai ter que testar, vai ter que ver se vende, se não vende. Isso eu vejo direto.
acontecer todos os anos. Todo verão vem gente nova para a areia da praia com produtos diferentes e acabam não voltando mais porque o produto não engaja. Realmente não tem saída o produto, tá? Então, com você vendendo os produtos que eu criei, você não vai usar a minha marca, não é uma franquia. Eu vou te ensinar a fazer, tu vai aprender e tu vai criar a tua marca para te vender o teu produto, tá? Porém, com todo o respaldo. São 6 anos, clientes muito satisfeitos. Em cada uma das páginas, tem uma página de venda para cada curso, tá? Eu estou trazendo aqui a do Tiramisu só para poder expor. Meus clientes são tão amados que muitos dedicam um tempo deles para tirar foto dos produtos, fazer stories, postar no Instagram, no Face e nas redes sociais que estão provando os meus produtos, me dão esse feedback. Não é todo mundo que dá, mas a grande maioria me retorna dizendo que amou, que só tá pelo próximo ano para provar de novo. E fica aí mais uma dica para quem é meu cliente e está me assistindo, não precisa esperar o próximo ano. Tu pode comprar o curso e produzir na tua casa, servir para tua família, servir para ti e ter à tua disposição quando tu quiseres, sem depender de mim. Foi para isso que eu montei os cursos, tá? Então, se você entrar no meu Instagram ou no Facebook, Espaço Gourmet Praia do Rosa, tu vais ver nos destaques, tem lá, desde o início, todos os feedbacks, o retorno de todos os clientes. Então, são pessoas realmente que existem e que deixaram lá o seu depoimento. Então, ficou curioso? Dá uma olhadinha nos destaques no Instagram, que tem muito feedback legal de cliente. Então, para quem que é esse curso? Tá? Primeiramente aqui, empresários da gastronomia que buscam um produto de excelência. Por que eu coloquei os empresários também como público-alvo? Porque eu canso de ouvir na beira da praia, Bacris, tu tinha que ir lá em tal lugar e ensinar a fazer teu tiramisu. São 2 locais aqui no Rosa onde vendem tiramisu. E realmente o tiramisu não é bom. E aí, quem prova meu tiramisu na praia e já comeu num desses 2 restaurantes, me diz: Cristo tem que ensinar a fazer o teu produto, porque é muito ruim. Eles tinham que servir algo melhor para o turista. Então, fica aqui a minha dica para ti que tem um bar, um restaurante, um café e gostaria de ter produtos de qualidade para servir e oferecer para o teu cliente, fica a dica para aprender a fazer os meus produtos. Invista no teu profissional e coloque produtos de excelência. Essa é a maior busca que eu tenho, levar um produto de excelência. Porque assim como na beira da praia e em alguns outros lugares, o que mais falta na área da gastronomia são pessoas empenhadas, pessoas que realmente têm a preocupação de estar servindo um alimento seguro, tá? Então, além dos empresários, as pessoas que desejam empreender assim como eu, trabalhar lá na areia da praia, viver feliz na areia da praia, tá? Não tem preço, gente. Assim, ó, a areia da praia é um benefício para qualquer pessoa. Ah, o sol é quente, mas dentro de cozinha, quem trabalha em cozinha sabe que tem cozinha muito mais quente que o sol. Então, tem sempre os prós e os contras, né? Mas os benefícios da praia são tão maiores do que o calor que compensa qualquer dia sufocante sem vento, digamos assim. Então, para os meus clientes também, que foi o que eu coloquei no início, que esse curso foi primeiramente pensado para eles, para poder atender sempre, e pessoas também que buscam uma renda extra. Muitas vezes tu já tem um trabalho e tu gostaria de fazer um dinheirinho a mais com algum produto em casa. E aí eu te sugiro a geleia de pimenta, para quem quer uma renda extra, que é o produto que mais tem saída assim por encomendas. É um produto que as pessoas estão descobrindo a cada dia mais e mais e tem uma ótima saída. Por que também
fazer os 3 cursos. Já chego lá. Vamos só descer aqui mais um pouquinho. Como surgiu o curso, então eu já contei para vocês um pouquinho da minha história, que foi ali quando eu precisei me reinventar. Então tá tudo aqui escrito para vocês. Se quiserem dar mais uma lida para ver um pouquinho mais. E aqui, quando eu falei ali para vocês, quando eu era professora, então eu fui professora universitária nos cursos de gastronomia e nutrição na Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, por onde eu me formei em turismo e gestão gastronomia. Então, eu dei aula durante 5 anos e eu tenho amor e didática para ensinar. Então, os meus cursos, eles são bem profissionalizantes mesmo. Mesmo uma pessoa que nunca trabalhou dentro da cozinha vai ter o entendimento necessário para poder desenvolver com maestria os produtos, tá? Lembrando que a perfeição só vem com a prática. É só a repetição que vai te tornar um especialista, né, no assunto. Quando eu comecei, eu não era especialista. Hoje, depois de 6 anos produzindo quase que todo dia, eu já tenho mais de 10 mil horas. Que para a gente se tornar especialista em algo, é esse o tempo, em média, que a gente precisa. 10 mil horas executando aquele trabalho, aquela atividade, para se tornar especialista. Então, é o meu convite aqui para vocês, um dia se tornarem especialistas e ensinarem também. Aí, mais uma vez, tem o botão. Sempre que você encontrar esse botão laranja, é o botão que te leva diretamente para o checkout, que é a parte da compra do curso dentro da Hotmart. O que que vocês vão aprender no curso? Então, boas práticas na manipulação e higiene alimentar, que é básico para quem trabalha com gastronomia, tá? Com alimento. Esse curso é um curso exigido para todas as pessoas que trabalham manipulando alimentos. E mesmo assim, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão dentro dos restaurantes não tem esse curso, tá? Então, é aí muitas vezes que a gente corre o risco de ter algo que não vá nos fazer bem, digamos. Recentemente teve uma empresa aqui no Rosa que fazia casamentos e que foi banido das pessoas que podem executar, porque eles serviram ostras contaminadas e deu uma intoxicação legal em muita gente. Então, isso é a base. Você conhecer temperatura, conhecer os perigos que são físico, químico, biológico. O que que é um físico? Por exemplo, trabalhei num restaurante onde se abria na época os pacotes de arroz e coisa que era assim, só abria e era com um grampo de grampeador, aquele grampo ia parar dentro do arroz, que a pessoa não tinha esse cuidado. Outro perigo físico, cabelo. Não sei se todos sabem aqui, mas o local onde a gente mais tem bactérias, primeiramente, as mãos. Segundo, o cabelo. Então, para quem não lava o cabelo todo dia, começa a pensar um pouquinho. Teu cabelo é um ninho de bactéria. Então, isso também pode ser um perigo físico. Perigo químico. É, detergente, que boa, álcool, produtos químicos mesmo. Já houve uma vez, num determinado restaurante que eu trabalhei, que a gente colocava álcool líquido nas garrafinhas para poder polir a louça. E um dia veio uma menina e tomou aquela garrafinha de álcool achando que era água. Então, também é proibido hoje fazer esse tipo é, de colocar em garrafinhas, porque já se teve muitos acidentes, tá? E o perigo biológico é as bactérias. Então, saber controlar a temperatura, saber onde tu trabalha, em que momento, com qual temperatura, para que não venha a perecer o alimento. Isso tanto na hora da produção quanto na hora da venda. Quais são os utensílios que vocês vão precisar? Equipamentos, nada de outro mundo. Eu trabalho com forno convencional mesmo, forno de fogão, então tu não precisa ter nenhum tipo de
utensílio e equipamento que tu já não tenha em casa, tá? A gente vai trabalhar também com rendimento, validade, armazenamento, como eu falei para vocês hoje. Eu já tenho, consigo fazer um estoque, então tudo isso eu passo para vocês. Quanto tempo ele dura, refrigerado, congelado, a escolha correta dos ingredientes, o passo a passo e o modo de preparo de cada um dos produtos. Então, como escolher os ingredientes, como conservar, como cortar, como preparar, tudo isso a gente fala, explico direitinho. Não tem nenhum truque, não tem nenhum ingrediente escondido na manga. Da mesma forma que eu faço, é o que estão nas aulas gravadas do curso, tá? Eu me dispus a fazer o passo a passo direitinho para que ninguém tivesse dúvida. Para que mesmo a pessoa que nunca fez uma quiche, um tiramisu ou uma geleia na vida conseguisse reproduzir com maestria. Aí eu trago também para vocês embalagens, rotulagem, precificação, quais são os preços que eu trabalho. Eu trago as fichas técnicas de todos os produtos, especificado direitinho ali o qual é o custo fixo, qual é o custo variável, porque não é só o custo do alimento, né? A gente tem o custo do gás, o custo da luz, materiais de limpeza, tem também o custo com protetor solar, tem o custo de estacionamento, tudo isso entra no valor de venda do produto. Então, ensino vocês a fazerem a ficha técnica para que vocês possam realmente conhecer daquilo que vocês estão trabalhando. E o processo de venda direta de serviços de atendimento, que é uma parte muito, muito importante, tá? Abaixo, de novo, o botão de compra. Trago aqui para vocês o depoimento da minha primeira aluna do digital, a Luciana Tonin. Ela é sócia proprietária da Via Gelato, em Erechim, no Rio Grande do Sul. As sócias conheceram o meu produto na beira da praia, me pediram uma consultoria, eu montei uma consultoria toda para elas. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no que ela diz, além dos depoimentos acima, tem também o vídeo da Luciana falando um pouquinho de como foi essa experiência. Além disso, abaixo aqui, vocês vão ter os valores, né? É importante lembrar que eu trago apenas. Vou deixar para vocês ouvirem aqui. Está baixinho o som, então eu deixo para vocês ouvirem aí no quando vocês entrarem nas páginas, tá? Todas as páginas têm o vídeo de depoimento da Luciana. Então, aqui para trazer o embasamento para vocês do valor, só a receita é vendida no valor de R$ 1.000, tá? Por que que eu resolvi dar as horas aulas de presente? Porque eu quero realmente que tu não deixe de fazer pelo valor. Tá? Eu sei porque eu já estive no lugar de muitos que vão me dizer aqui, ai, Cris, eu não tenho dinheiro. Eu também já não tive. Naquele momento, para mim, ia ser bem complicado. Então, para tentar reduzir o máximo, eu deixei pelo mesmo o curso pelo mesmo valor que eu vendo a receita, tá? Então, eu abro uma única vez por ano os cursos, sempre nesta data, sempre na baixa temporada, que é onde eu tenho tempo para me dedicar a vocês. Porque de setembro em diante, eu passo os meus dias produzindo para fazer esse estoque para a largada do ano, tá? Então, eu só consigo realmente dar suporte ao aluno nestes meses de junho, julho e agosto. Em agosto, eu encerro as inscrições e somente ano que vem. Como que saem os valores dos cursos? O curso de geleia de pimenta e de tiramisu é o mesmo valor. Eles têm uma carga horária menor, então eles
saem por R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,50, tá? Assim, ai, Cris, mas tipo, é muito alto esse valor, não cabe no meu bolso, cabe. R$ 99,50 é uma pizza que tu come por semana, tá? Então, deixando de comer uma pizza por semana, tu consegue investir em ti, no teu profissional. Esse curso é um curso profissionalizante, tá? Tu sai apto para produzir e vender, assim como eu trabalho aqui, da mesma forma. Eu trago para vocês lá dentro das aulas em que bolsas térmicas que eu levo os produtos, tudo certinho, para que o produto não amasse, o gelo que eu utilizo para que não enche de água os produtos. Então, tudo da mesma forma que eu passo direitinho, passo a passo para vocês dentro das aulas, tá? E o curso de quiches, este curso me demandou mais horas e a plataforma também me cobra por vídeos dentro das aulas. Então, o de quiche tem um valor maior, que é R$ 1.997 à vista, ou em 12 vezes de 199,31, tá? Aí tu vai dizer, não tenho dinheiro. E aí eu vou te colocar a minha experiência. Naquela vez que eu fui fazer o teste, em 3 dias eu faturei um terço do que eu ganhava no mês inteiro. Então, hoje, tá? Os preços que eu pratico hoje, agora, em 2025, se tu venderes 10 quiches e 10 tiramisu por dia, tu faz, tu tens aí um retorno de R$ 1.100. Tu trabalhando 3 dias, tu já paga todo o curso. E tu pode pagar o curso no cartão, em vezes. Então, tu fatura o valor total em 3 dias e vai pagando parcelado para que tu possa utilizar esse valor da receita para comprar mais insumos, mais embalagens e continuar vendendo, tá? Tudo isso eu pensei com carinho para que ninguém deixasse de fazer pelo valor. E também, como eu quero ajudar o máximo de pessoas possível a se libertar, a ter uma vida feliz, em harmonia, trabalhando. Isso é uma das coisas que as pessoas mais ficam impressionadas comigo lá na beira da praia. Nossa, Cris, tu tá sempre sorrindo, tu tá sempre feliz. Cara, é o melhor trabalho da vida. Se eu soubesse que era tão legal ser ambulante, trabalhar lá, empreender lá na areia da praia, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás. Pena que fazem só 6 anos, mas são os 6 anos mais bem vividos da minha vida e eu espero que vocês possam ter todo esse amor de trabalhar com o turismo lá na areia da praia, assim como eu desenvolvi também. Claro, como somos adultos, temos que fazer coisas que não nos agradam tanto para ter o dia da venda, que é o dia, bem dizer, posso dizer para vocês que é o dia da folga, o dia da venda. Porque o maior trabalho é realmente produzir, toda a produção, limpeza, compra, tudo isso é, dá bastante trabalho. Mas o retorno, a hora da venda, o dia da praia é algo surreal. Surreal. É algo que te traz muita motivação. Como eu disse para vocês, tem vezes que eu tô meio cansada, não tô naqueles dias dos melhores dias. Eu pisei na areia, uau, o dia vira maravilhoso. Então, eu quero poder ver vocês trabalhando da mesma forma que eu trabalho. Sei que tem muita gente que não aguenta mais o local de trabalho onde está. E essa é uma maneira que tu não precisa ter nenhum tipo de formação para poder trabalhar. Basta tu aprender comigo a fazer o meu produto. Esse produto ele já foi provado e aprovado por milhares de pessoas. Então, vou te encurtar um baita de um caminho. Tu ia ter que pensar em ingrediente, embalagem, tudo. E eu te trago tudinho. Da mesma forma que eu uso as mesmas embalagens, eu mostro tudo para vocês nas aulas, tá? Tudo o que você precisa saber para vender e produzir está dentro do curso, tá? Então, por isso que eu solicito a vocês que comprem,
dê uma olhadinha aqui dentro, entra no curso, né? Compra, não gostou, não é para ti, acha que não vai dar certo, ok, sem nenhum problema, cancela e tu vai ser reembolsado, tá? Então, pode também pagar. Como que pode ser feito o pagamento do dentro da Hotmart? Pode ser com dois cartões de crédito, com Pix e é isso. Pix e cartões de crédito. Aceitando dois cartões para poder dividir se não tiver saldo num cartão só, tá? E aí, de novo, o botão aqui para você comprar, para ir direto lá para o checkout. Voltando a dizer que são 7 dias, não existem risco. Se tu não curtiu em até 7 dias, tu clica lá, pede o reembolso e tu recebe o valor pago integralmente na conta, certo? Aí aqui eu trago um pouquinho mais de quem sou eu, né, para vocês conhecerem. Eu sou mais conhecida como Chef Cris. Então eu já falei para vocês aqui, eu atuo desde 93 com o público, mas eu me formei pela primeira vez em 98 em hotelaria. Trabalhei durante 9 anos em hotéis, depois fui trabalhar em restaurantes, foi aí que eu comecei a estudar gastronomia. Depois que eu me formei em gastronomia, eu virei professora. É, Durante o curso de gastronomia, eu ganhei um concurso interno com um velouté de ostras que me levou para a França. Fiquei 18 dias lá com os professores, ministrando aula de bebidas e comidas brasileiras na França. Depois eu fiz a minha pós-graduação em enogastronomia na Itália, por intermédio da Unisul, que era a universidade onde eu trabalhava, onde eu lecionava. Então, eu tenho bastante experiência didática para poder estar oferecendo para vocês esses cursos, tá? É bem tranquilo mesmo. Eu não trago nomenclaturas que só alguém que é da área para entender. Eu deixei o mais básico do básico para quem não tem um mínimo de instrução também poder aprender, tá? Aí eu trago aqui para vocês também a minha marca, que é o Espaço Gourmet Praia do Rosa. Em 2023, quando eu me formei em professora digital, eu fui eleita empreendedora do ano na cidade de Imbituba, que é onde está localizada a Praia do Rosa, pelo meu serviço prestado na areia da praia. Então, mais uma motivação aí para vocês, que tem público para isso. Tem gente que vai me dizer, ai, Cris, mas onde eu moro aqui, as pessoas não consomem esse produto. Então, isso você também tem que saber, que tu tem que trabalhar numa praia aonde tenha turista. Não adianta só ter morador, porque muitas vezes o morador não vai suprir a nossa necessidade da venda, tá? Então, o produto foi pensado para o turista. Então, procure praias que sejam turísticas, tá? Que não frequenta só morador, que é aí que você vai ter uma possibilidade de ganho muito maior. Além disso, eu optei por trabalhar sozinha porque era algo que eu queria me realizar primeiro, né? Não queria ter perrengue com nada. Queria trabalhar tranquilo. Mas fica aqui a minha dica. Aí aqui embaixo tem algumas perguntas que muitas pessoas se fazem, como acessar, por quanto tempo terei acesso ao curso. Vocês têm acesso a 1 ano, tá? E qualquer dúvida que tiver aqui na página ou do meu vídeo, tem aqui, ó, esse último botão aqui embaixo, enviar mensagem, vai direto para o meu WhatsApp. Então, se tu precisares de tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição também, tá? Vou interromper o compartilhamento para voltar eu com vocês aqui. Eu ia dizer ali que eu escolhi trabalhar sozinha. Mas, por exemplo, se tu é casado, casada, um pode produzir, um pode vender. Só vale aqui lembrar que só pode vender a pessoa que está com o nome no alvará, tá? Então, por exemplo, se tu é um casal, ou mãe e filho, ou amigos que queiram empreender na areia, a pessoa que vai vender é a pessoa que tem que estar o nome do alvará, tá? A outra pessoa
pode cozinhar, pode fazer toda a parte fora da praia. Mas a pessoa que tiver o nome no alvará é a pessoa que tem que estar lá na areia vendendo, tá? Existe, em caso de doença, um substituto. Então, essa pessoa pode vir a ser o substituto. Mas lembrando que é uma pessoa só que vai ter autorização para estar vendendo. Ah, a gente quer produzir de noite e vender de dia. Algumas vezes dá, dependendo do produto, outras vezes não dá, tá? Então, aqui mais um exemplo que me ocorreu agora. Estudantes dos cursos de gastronomia. Esse curso também é para vocês. Por quê? Ao invés de tu tá estudando gastronomia, quer montar teu restaurante um dia, assim como eu já fiz e não deu certo. Não estou dizendo que o teu não vai dar certo, tá? Mas trazendo para ti primeiro fazer o teste como empreendedor a um custo baixo. Então, se junta dois colegas de gastronomia que no verão ali precisa de uma renda que não tem aula. Empreende primeiro na areia da praia, que não tem risco. O risco é zero, bem dizer, né? Empreende lá primeiro, conhece toda a parte de gestão, que quando eu fui empreender no restaurante, eu já tinha 25 anos de experiência. E mesmo assim, eu me fui pega de surpresa. Eu não esperava realmente que não fosse dar, porque eu fiz um plano de negócios muito bem estruturado, tá? Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E lá na beira da praia, tu tens a demanda que tá ali, muita gente com fome, muita gente querendo um produto que realmente seja de excelência. Já são produtos testados, tu não vai precisar saber se vai dar venda ou não vai dar venda, dá a venda. E vender 10 quiches e 10 tiramisu por dia é um número que não é impossível. É um número que eu efetuo no dia a dia. Claro, tem dias que tem muito mais demanda, aí sai mais produtos também. Só que isso tudo vocês vão aprendendo ao passar do tempo, tá? A média é 10 e 10. Então, primeiro empreende na areia da praia, para depois ir para um segundo nível, tá? Eu me coloco aqui à disposição para vocês novamente. Se tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. E eu gostaria que, se tu que está aí me ouvindo, de repente não é isso que tu esperava, mas tu conhece alguém que gostaria de trabalhar dessa forma, que tu possa encaminhar esse link para a pessoa conhecer um pouquinho mais do trabalho de ambulante, do meu trabalho. Olhem nas redes sociais, vá lá no meu Instagram, no meu Facebook, Espaço Gourmet Praia do Rosa, sem cedilha, ou então no YouTube e no LinkedIn, Cristiane Schreiner. É mais difícil pelo sobrenome, mas tu me encontras nestas redes, tá? É, Então, se tu conhece alguém que acha que pode vir a se interessar, compartilhe esse link. Me ajuda a atingir mais pessoas, a tirar, a salvar mais vidas, a transformar mais vidas, porque a praia me transformou e eu desejo essa felicidade, essa alegria para o máximo de pessoas possível. Quando eu montei pela primeira vez os cursos, eu ouvi de muitas pessoas: ai, tu vai entregar o ouro para concorrência, tu vai ensinar a concorrência. Não, não é ensinar concorrência. E outra, quanto mais concorrência tiver, melhor, porque daí a gente se obriga a fazer o nosso melhor. Mas não em nenhum momento eu deixei o ego falar mais alto. Foi algo que transformou a minha vida. Eu era uma pessoa extremamente escassa, eu estava numa depressão profunda, eu vivia engordando, emagrecendo. Desde que eu fui trabalhar na areia da praia, eu não preciso mais me preocupar com o que eu como, porque todas as calorias que eu ingiro, eu gasto lá. Então, e eu não tenho teto de renda. Hoje, a minha única renda vem da areia da praia, tá? Então, dá para ter uma vida tranquila. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida tranquila. Até porque o nosso propósito de todas as pessoas aqui na Terra é servir, é evoluir, é crescer. Na própria Bíblia diz: maior
é o que serve. Então, te convido a servir com excelência, com segurança alimentar, o maior número de turistas possíveis na areia da praia. É um local onde se tem pouca excelência, são poucos profissionais comprometidos realmente com a segurança alimentar. Então, para todos que já são da área, que têm essa noção, que é o meu diferencial. O meu diferencial não é só o produto, mas sim a forma que eu sirvo, a forma que eu apresento, a forma com que eu me apresento, com a educação que eu disponho, que eu trato as pessoas, tá? É, tem muita coisa errada na beira da praia, tem. Por exemplo, os queijeiros não podiam estar lá, o pessoal que vende churros também não poderia. Isso pela Anvisa, que é órgão nacional. Essas pessoas não poderiam estar na praia. Mas moramos no Brasil e o jeitinho brasileiro fala em todos os lugares. Então, fica aqui o meu convite a tu vir transformar a tua vida a partir de um momento onde tu tem uma interação incrível com a natureza. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Parabéns a todos que adquirirem esse curso, porque realmente vão estar investindo na sua transformação, em algo que vai te trazer um benefício ao longo dos anos maravilhoso. Hoje eu não tenho mais estresse, eu não tenho mais incômodo. Minto, meu único estresse hoje é a previsão do tempo. Quanto eu tiro, quanto eu levo, quanto eu não levo, tá? Então hoje esse é o único estresse, saber a previsão do tempo. Mas fora isso, é um trabalho maravilhoso. E eu gostaria que todos vocês pudessem sorrir trabalhando, algo que não fosse um trabalho, tá? O dia da venda é aquele dia, é aquele trabalho que eu faria que mesmo sem receber nada, porque é algo que realmente transforma, é algo que motiva, que ativa a nossa identidade, o nosso propósito. Eu ouvia muito falar isso em ativação de propósito. Qual é o teu propósito? E eu dizia, mas que venha a ser isso. E realmente, o propósito é revelado no caminho. Quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia de que eu podia ajudar outras pessoas com o meu trabalho. Eu fui para me curar, para me realizar. E acabei contando, quando a gente tem mais tempo, eu consegui conversar com muitas pessoas e as pessoas me dando esse feedback. Bah, Cris, como foi legal conhecer a tua história. Já compartilhei a tua história com outras pessoas, foi muito legal. Então aí eu volto a te convidar para vir a se realizar trabalhando na areia da praia. Fico à disposição mais uma vez, compartilhe aí com quem pode vir a ter interesse e eu te espero dentro do curso. Gratidão pela atenção de vocês e até a próxima.